E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Espero que bem, na medida do possível, assim. E novamente, sejam bem-vindos ao meu canal, o Politiquês. Dessa vez, trazendo agora um tema ainda quente também, que está trazendo várias polêmicas, debates, que é a questão do judiciário e a separação dos poderes, né? Dentre as polêmicas que estão envolvidas, assim, a principal é a de que, supostamente, o judiciário estaria extrapolando seus poderes, as suas atribuições, inclusive interferindo em outros poderes, principalmente o legislativo, que dentro dos seus parlamentares uma ala está muito satisfeita com as atitudes, né, da, da corte no geral. E é com isso eu quis trazer esse debate sobre o que é a separação dos poderes, o que, que ela representa, como é que ela se aplica no Brasil e falar um pouco mais sobre o judiciário, a evolução do nosso judiciário, especificamente falando do Supremo Tribunal Federal, como ele era antes e como ele está atuando agora, para levantar algumas reflexões sobre esse tema, sempre, claro, abordando a questão do conceito, dos conceitos que estão em torno. Então, me apresentando, meu nome é Pedro, sou cientista político e o grande objetivo do canal é, a partir desses temas que estão em alta na nossa política, seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista da nossa política em relação à política externa, a gente traz dentro desses debates uma análise mais conceitual para que você que está assistindo possa, por conta própria, através da reflexão desses conceitos, conseguir interpretar esses fenômenos e conseguir fazer uma análise própria e buscar cada vez mais conhecimento para se informar e entender como está a conjuntura atual, né? Fazendo um destaque aqui, a minha intenção não é fazer uma análise própria, fazer um juízo de valor. Minha intenção mesmo é trazer uma análise mais voltada para a apresentação de conceitos, como eles se encaixam nesse debate, como que a gente pode pensá-los em alternativas de, digamos assim, interpretação da nossa atual conjuntura. Então, começando, né, quando a gente fala em separação dos poderes, judiciário, antes a gente tem que relembrar um conceito da ciência política que são as formas de governo. Existe forma de Estado e forma de governo. A grande diferença entre esses dois termos é que enquanto a forma de Estado analisa, digamos assim, a quantidade de unidades que estão presentes naquela estrutura estatal, seja ela plural, que seria o Estado federado, ou confederado, onde você tem um conjunto de Estados-membros que estão unidos em um Estado federal. E temos o Estado unitário, que é só um só, né? Quando a gente fala de formas de governo, a gente está falando principalmente como que esse poder dentro dessa estrutura estatal se organiza, como ele funciona e quem é o titular, o portador desse poder, ou da soberania, que é um termo que eu prefiro mais, pensando inclusive no que a gente falou no vídeo passado sobre o que é a soberania, né? Que nada mais é do que o, digamos assim, o poder na sua mais suprema forma, na questão, pensando na questão política, na questão do Estado, onde que toda a titularidade do poder passa para os representantes, eles exercem essa soberania. Então, formas de governo retomando, nada mais é do que a forma como esse poder e essa soberania é organizada, como ela se estrutura, como ela funciona e quem são os titulares ou titulares desse poder, né? Então, é uma discussão que começa desde Aristóteles, quando ele vai separar as três formas de governo puras e as três formas de governo corrompidas, né? Quando ele vai passar pela forma da monarquia, onde o poder tem como único titular o rei, o monarca, e ele vai agir conforme as suas leis, né, em conformidade com as leis e com o interesse público. Temos a aristocracia, que é o governo dos, digamos assim, dos melhores, dos mais capacitados. Tem uma variante dele que é a questão da tecnocracia, mas de maneira geral a aristocracia é esse governo das pessoas mais capacitadas, então a titularidade do poder e da soberania fica em algumas pessoas. E temos a democracia, que a titularidade passa para a questão do povo, todas essas três formas atingindo o interesse comum. E aí Aristóteles fala que quando há uma corrupção dessas três formas, dito de outra forma, quando você subverte o interesse público, você diminui o interesse público, você submete ele a um interesse particular, você tem as formas corruptas desses governos que, para a monarquia, temos a tirania,
Para a aristocracia temos a oligarquia e para a democracia temos a demagogia. Então, lá digamos assim, teoria política clássica, temos essa descrição do Estado, principalmente pensando em formas de governo. Quando a gente passa para a era moderna, principalmente pensando em Maquiavel, ele vai fazer, digamos assim, uma distinção com base em dois grupos: a república e a monarquia, os principados, né? Quando ele vai, por exemplo, na introdução do livro O Príncipe, Maquiavel fala que existem basicamente duas formas de governo, que é a república, quando você tem o poder executivo sendo o titular, conquistado esse título através de um mandato, e ele é temporário, né? Então, por exemplo, a nossa democracia atualmente, ela é republicana porque a gente consegue eleger o nosso representante do executivo maior, que é o presidente, ele tem um mandato novamente eletivo e temporário. Já a monarquia, o titular do poder executivo, que no caso é o rei, ele tem um mandato vitalício e hereditário. Então temos essa diferença, assim, que Maquiavel faz. Também ele fala da questão do poder. Na república ele é, digamos assim, um poder que é distribuído para várias pessoas, vários titulares, enquanto que na monarquia, basicamente, o poder, a soberania fica em posse do rei. E passando um pouco mais para frente, chegando no ponto principal, temos um teórico que, acredito eu, muita gente tenha ouvido falar, da época da França iluminista, que é o Montesquieu, que ele que vai ser o pai da questão da criação da teoria da separação dos poderes dentro dessa lógica da forma de governo. Então, a separação dos poderes ele cria pensando numa lógica de que quando você tem um poder concentrado, há uma alta chance desse poder se corromper. Você tem a questão do interesse público sendo subvertido em prol de um interesse privado e, portanto, para ter o equilíbrio, você tem que distribuir o poder dentro dessa teoria em três grandes esferas, que seria o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo tendo essa função mais administrativa e executora, de, com base nas leis, fazer a execução e os regulamentos em prol dessas leis. O legislativo, como função típica, é de fazer essa criação das normas gerais e abstratas, as leis, das quais o executivo vai pegar e vai fazer as normas mais concretas e particulares. E o judiciário, que aí a gente entra numa discussão muito legal, que ele prevém nessa função de, inicialmente, de um órgão que vai apenas julgar, quando provocado, enquanto instância, né, as questões envolvendo o Estado. Então, por exemplo, quando você tem no nosso sistema político uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, é quando um cidadão, um partido, um órgão vê digamos assim, uma quebra da Constituição e, a partir disso, ele entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, ele provoca o judiciário para que o judiciário haja, entre com essa análise para ver se é válida e assim faça essa correção, ou se ele considera inválida e manter tudo do jeito que está. Então, a priori, o executivo, perdão, o judiciário, ele tem uma função que parte de um pressuposto que ele é uma entidade passiva e só vai agir quando provocado. Só que conforme o tempo vai passando, principalmente pensando nos teóricos estadunidenses, o judiciário acaba tendo uma função também como salvador ou da salvaguarda da Constituição. Então, ele não necessariamente precisa ser provocado para agir. Ele pode agir por livre e espontânea vontade também, quando ele identificar por conta própria casos que vão de contra a Constituição, né? Então pega muito essa via estadunidense, norte-americana, do judiciário enquanto um órgão que é a salvaguarda da Constituição. E o que isso tem a ver com a nossa discussão sobre a separação dos poderes do judiciário no Brasil atualmente, com essa polêmica envolvendo a nossa Suprema Corte, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a questão também do 8 de janeiro, sanções do governo dos Estados Unidos em cima do nosso ministro Alexandre de Moraes, a recente decisão do Flávio Dino, da qual fala que decisões executivas ou judiciárias de órgãos estrangeiros ou de outras nações só terão validade
no Brasil, caso sejam homologadas. Então também tem uma discussão sobre soberania judiciária, soberania nacional, né? Trazendo então novamente a discussão do vídeo anterior. Mas só para dar um contexto para vocês do porquê o nosso judiciário é o que é hoje, para vocês terem reflexões e tentar entender essa bagunça toda. Então, pegando mais um período da Segunda República, lá em 1946 até 64, quando você tem o fim da ditadura varguista e entrando na República, que eles chamam República Populistas, e depois chega no período da ditadura militar, né? Então temos esse faixa de tempo de 46 a 64, temos a Segunda República, e a Segunda República é caracterizada por um judiciário muitas vezes fraco, sem muito poder, muitas vezes banhado em um contexto de interesses políticos no qual ele se submete a esses interesses políticos. Então ele acaba se esvaindo da função propriamente dita de julgador, de tentar resolver conflitos de maneira na via judicial, né? Tanto que era muito difícil você ter resoluções de crises políticas entre o executivo e o legislativo por meio da via do judiciário. Ele era um judiciário fraco, um judiciário que não tinha tanta autonomia, e quando você chega, por exemplo, num período da ditadura militar, você continua tendo um judiciário fraco, dessa vez agora muito subalterno ao executivo, né, que é o que imperava nessa época. Quando chega agora na nossa nova república, que foi um marco em 88, o judiciário acaba agora tendo funções muito mais consolidadas, muito maiores garantias para que ele consiga atuar e ser um efetivo instrumento tanto de salvaguarda da Constituição, quanto esse órgão que, quando provocado, entra em ação como uma espécie de poder de veto, poder de interpretar e legislar não, perdão, julgar conforme as leis. Então a gente teve uma mudança muito drástica em relação ao nosso judiciário, e atualmente o conflito que entra em relação ao judiciário é justamente se ele está atravessando as suas linhas de competência ou se ele de fato está agindo dentro das suas competências e, portanto, estaria tendo mais uma reação muito avessa a agentes políticos, muito mais por uma questão política do que uma questão constitucional. Adiantando assim, temos, dentro dessa lógica de competências dos três poderes, a gente tem funções típicas e funções atípicas. Funções típicas são aquelas de cada órgão que ele tipicamente ou comumente exerce. O executivo ele tem uma função muito administrativa, de executar com base nas leis criadas, todo o regulamento, as regulações. O legislativo, a função típica dele é criar leis, basicamente, e o judiciário, de fato, é, quando provocado, fazer todo esse julgamento com base no ordenamento jurídico. Só que todos os poderes têm, sim, as suas capacidades de agir de forma atípica, como, por exemplo, o executivo pode, sim, ter projetos de lei, fazer iniciativas legislativas, como projeto de lei de iniciativa do executivo e as medidas provisórias. O legislativo também pode ter funções atípicas, como, por exemplo, a função de órgão que vai fazer julgamentos, como no caso de CPIs, comissões parlamentares de inquérito, ou comissões parlamentares mistas de inquérito, né? CPMI, comissões mistas parlamentares de inquérito. E o judiciário também pode ter funções atípicas, como, por exemplo, quando ele vai legislar sobre matéria, por exemplo, o regimento interno dos tribunais. Assim. E aí, quando entra nessa linha, a gente pode pensar, por exemplo, até que ponto você, enquanto um órgão, seja do executivo, legislativo ou judiciário, pode agir, seja de maneira típica ou atípica, dentro desse contexto de pesos e contrapesos, digamos assim, freios e contrapesos, nesse sistema de separação dos poderes, né? Então a gente vive atualmente numa situação em que o judiciário está tendo um papel muito mais ativo do que propriamente passivo, um judiciário que está presente, sim, na política, seja de maneira no contexto de judicialização da política, seja no contexto de ativismo do judiciário, seja no contexto de protagonismo, até mesmo do ponto de vista da política externa, né? E aí isso é bom, isso é ruim? Depende da conjuntura, depende inclusive como que está o diálogo entre os três poderes. Atualmente, o executivo e o legislativo, eles estão em uma situação conflitante.
Fica muito claro isso no caso do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, no qual o governo lançou esse imposto e o legislativo acabou derrubando com um decreto legislativo, uma medida que foi muito pouco usada desde a nossa Constituição e que acabou que o governo recorreu, através da judicialização, ao o Supremo Tribunal Federal, que acabou meio que tentando fazer um meio termo, derrubando a decisão do legislativo, mas ao mesmo tempo também fazendo algumas mudanças no texto para você não ter um desagrado de um dos dois poderes, né? Mas assim, a gente está vivendo uma situação que está meio que conflitante entre os três poderes, não só o judiciário com o executivo e o legislativo, mas o legislativo com o executivo e vice-versa. E fica aí a dúvida, o que, que vocês acham dessa atual conjuntura? Vocês acham que o sistema de separação dos poderes é válido no Brasil, da forma como ele está, ele precisa ser reformado ou não? Sobre a política atual envolvendo os três poderes, você acha que está tendo muito conflito ou não? Fica aí a análise de vocês aí, se quiserem botar nos comentários, fica à vontade. Tô aqui também para contribuir e é isso, galera. Muito obrigado para quem me viu até aqui, espero ter ajudado também nas suas análises e até mais. Tchau, tchau.